Você pode até achar que testosterona virou a solução definitiva para a libido feminina, porque hoje tudo parece que se resolve com hormônio. Falta de libido, autoestima baixa, cansaço, sono, baixo rendimento, mas existe uma coisa que ninguém te conta. Tem mulheres que chegam no meu consultório falando: Doutor Pedro, eu tô usando testosterona aí, minha libido tá baixa. e quase sempre eu escuto: Será que eu tenho que repor mais testosterona? O que tá de errado comigo? o que está de errado é que a libido feminina não é apenas um botão que você liga e desliga. A libido está associada a vários componentes e é muito mais complexo que uma simples reposição hormonal. Porque quando a gente reduz tudo ao hormônio, isso pode sim mascarar a verdadeira causa. E eu digo para vocês, a maioria das mulheres, a maioria mesmo, principalmente na idade reprodutiva, pode ter uma libido baixa que com certeza não está associado a testosterona e sim a outros fatores que a gente vai falar hoje. Muitas mulheres acreditam que a baixa de libido está associado a baixa testosterona, mas eu vou te dizer alguns fatores, anota aí para ver se eu estou errado ou não. Será que você não pensou que pode ser baixa autoestima, estresse, privação de sono, sobrecarga? Você trabalha das 8 até as 8. Você vai chegar em casa com vontade de ter relação? Ah, doutor Pedro, eu vou porque eu sou uma máquina. Muito bem, parabéns para você. Mas via de regra, as pessoas normais que têm muita pressão, autoestima, perda de autoestima relacionado a trabalho, problema no relacionamento, problema de confiança, tudo isso pode sim diminuir tua vontade e estresse crônico de ter relação e nenhum desses está relacionado com testosterona. Porque praticamente o que eu estou contando aqui para vocês, todos esses problemas, inclusive os problemas hormonais como tireoide, prolactina, o teu corpo dizendo para você, você consegue funcionar em modo sobrevivência, mas você estar funcional, com vontade, com libido, não, porque você está só sobrevivendo. E aí vai uma questão importante aqui. O resultado disso tem uma pessoa sobrecarregada, com uma libido baixa, e confusa, pensando, será que a fórmula milagrosa é usar testosterona? Perdão, corta, editor. Será que a fórmula milagrosa é usar testosterona? E quando você chegar lá, a testosterona tá lá e não resolve. Ah, mas doutor Pedro, eu comecei testosterona e a minha libido tava altíssima, zero problema. E aí? O problema é que o efeito inicial pode incluir muita melhora na autoestima, melhora-se na performance, melhora na libido inicial e você sente, nossa, essa está sendo a fórmula para resolver meus problemas, não preciso de mais nada. Só que isso não significa que era a causa do teu problema e que aquele tratamento estava indicado. Muitas pessoas começam a usar testosterona acreditando que é um suplemento só, né, meninas? Porque como ômega 3 você pode utilizar, não, meninas. Testosterona é hormônio, não é aquele suplemento inocentinho, não é vitamina, é hormônio e um hormônio perigoso, principalmente quando está em excesso no corpo da mulher e do homem. Ponto número 1 de problema. Quando vocês usam doses muito exageradas de testosterona, começa a aparecer alguns efeitos colaterais indesejados. Exemplo, meninas, aumento de oleosidade de pele, alteração de humor, aumento de acne, aumento de pilificação. Você também tem alteração na voz, pode ficar mais grossa, o seu clitóris pode aumentar de tamanho e muitas vezes é irreversível com o aumento do clitóris, apenas com cirurgia para você conseguir corrigir e nesses casos você pode perder a sensibilidade na hora de ter relação pós-cirurgia. E o interessante é que dessas alterações que não podem voltar, que eu comentei, muitas pessoas não falam. As pessoas nas redes sociais, amigos, falam das coisas boas que o hormônio pode trazer, mas os efeitos colaterais e suas consequências crônicas, isso ninguém comenta muito. Porque o que a gente vê hoje na internet é tudo promessa rápida, né, pessoal? A libido voltou antes e depois. Começou 15 dias depois, estava uma máquina, perfeito. Mas e o resto? E essas alterações que eu comentei com você? Doutor Pedro, mas eu estou usando e agora? Tem como parar? Resolve? Resolve sim, meninas. Quando você começa a ter uma rotina adequada, que eu já vou comentar, você consegue sim melhorar todos os sintomas que o efeito colateral da testosterona pode ter deixado em você e ainda assim ter uma vida de qualidade. Então, não é tempo para repensar se efetivamente você precisa de reposição hormonal por baixa libido. Pense a vida de uma mulher moderna cheia de problemas. Vamos lá. Acorda, tem que trabalhar.
algumas têm filho, outra pressão do trabalho, pressão estética, tarefas, multitarefas do dia a dia. Fica cansado, óbvio que fica cansado. Olha quantas coisas a sociedade exige hoje da mulher. E isso é uma coisa que mina muito. Você dorme mal, aumenta a tua quantidade de cortisol. Cortisol faz uma inibição ali hormonal da tua libido e com isso não tem nem reza brava que faça com que as coisas resolvam nesse caso, meninas. O cérebro parece que está em alerta o tempo todo. E quando o cérebro está em alerta, ele está bem, ele está tranquilo ou ele está cansado? E vai priorizar o quê? Sono, meninas. Ele não vai priorizar desejo de ter relação, porque ele quer que você pelo menos durma bem para conseguir aguentar a batucada do próximo dia, que vai ser difícil, porque o batuque todo dia é estressante, cheio de pressão, cheio de cuidado, cheio de tarefas e por isso pode estar diminuindo a tua libido. E é aí que mora o perigo, porque quando a testosterona é utilizada sem critério, você acaba perdendo sim parte daquela causa do que pode estar acontecendo com você e você está protelando a resolução de um problema que talvez com as mudanças de hábitos de vida já resolva, mas você está usando testosterona. Ah, mas doutor Pedro, e aí? O que eu poderia fazer? Ponto 1. Bom, vamos lá, meninas. Quando você tem vários problemas, primeira coisa que você tem que tentar corrigir, sono. Rotina de sono. Então, ter uma rotina de sono adequada, dormir ali 9, 10 horas da noite, não protelar, diminuir teu tempo de tela à noite, talvez ler um livro, apagar as luzes, não ir de supetão para a cama porque às vezes não consegue dormir. 2, acordar de manhã, fazer suas refeições, uma coisa que com a correria do trabalho a gente tende a não fazer, pular a refeição, não pule refeição, porque pular a refeição diminui ali o teu metabolismo diário, você pode perder massa magra, isso também pode acabar preocupando você. Tente ter uma rotina e manejamento do seu estresse diário, então não entre em lutas que vão te estressar. Ah, doutor Pedro, você está falando para não me importar. Não, eu estou falando para você escolher bem quando você deve sim gastar sua energia e quando não. Então, às vezes você teve uma situação no mercado que você não quer se estressar, não se estresse, não precisa se estressar. Sei lá, o caixa demorou para passar, vá lá, faça suas compras e tal. Não se estresse com coisas pequenas. Tente se estressar o mínimo possível, porque isso é o principal fator de aumento de cortisol e, associado com privação de sono, pode sim diminuir tua libido. Você tem que chegar disposta em casa. Ah, mas doutor Pedro, e a testosterona? Voltando ao assunto, quando que usa? Meninas, eu nunca disse que não tem espaço para testosterona, mas ela tem que ser bem utilizada em mulheres que têm critérios específicos, um desejo hipoativo após várias tentativas de mudança de estilo de vida associado, para ver se aquilo não está associado com o estilo de vida daquela mulher. E um ponto que eu sempre reforço no meu consultório, meninas, você, para ter desejo pela pessoa, você não pode ter rotina no relacionamento. Então, ter relação do mesmo jeito, na mesma hora, da mesma forma, com a mesma música, na mesma luz, tudo isso é chato. Como assim, doutor? Se você tem relação sempre do mesmo jeito, da mesma forma, não muda nada, sempre cronometradinho. Isso é horrível, meninas. Previsão, nada de novo acontece, o coração não bate tão mais forte ali na hora. Isso literalmente é chato. E quando as coisas são chatas, elas não começam a dar aquela empolgação, aquela vontade de ter relação. Então, você tem que tentar, sim, melhorar. Ah, mas doutor, como que eu vou melhorar isso aí? Bom, meninas, comece com coisas pequenas. Talvez mudar a posição, mudar o lugar de ter relação. Às vezes não tem relação só, sei lá, no quarto, você pode ter relação na sala, pode ter relação em outros cômodos da tua casa. Você fazer coisas diferentes para empolgar, música, luz, tudo isso faz com que sim, melhore a relação do casal e a confiança do casal é o fator mais importante para a libido estar alta. Todo esse papo para dizer que a libido não depende só da testosterona, ela é muito complexa. Vocês já ouviram falar de alguma dessas coisas, de alguém que fez isso aí e melhorou? Deixe um comentário aqui embaixo. Então a libido está associado com autoestima, com manejamento de estresse, com dormir bem, com desacelerar, com manter uma qualidade de vida, alimentação, atividade física, tudo isso faz com que a libido melhore e você tenha mais confiança e tenha uma libido maior. Tem uma libido maior, doutor Pedro? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E acredite, quando você começa as pequenas mudanças,
elas vão aparecer resultados ao longo de 1, 2 semanas que você começar a fazer. Porque hoje a sociedade tem muita pressão. E essa pressão, ela faz com que o teu estresse aumente. Tente manejar tudo isso para que você sinta. Então não é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã já vai resolver. É uma coisa gradual que tem que fazer todo dia, você dá 1% a mais, vai fazer com que sua libido melhore. Eu vou provar para vocês isso de uma forma muito simples. Muitas mulheres já menopausaram, certo? Ali a média da brasileira, 50 anos. E como que essas mulheres ainda têm relações com o marido e tal, e muitas não usam terapia de reposição hormonal com testosterona, tá? Terapia de reposição hormonal é estrogênio, não confundam, meninas. Por que que elas têm vontade, têm desejo? Porque não está associado com testosterona, meninas. A maioria das vezes a libido é muito mais complexa e está associada com todos esses fatores que eu já transcorri aqui no vídeo e a gente conversou. Então, você ter um acesso a esses fatores pode sim melhorar. Existem terapias que podem ajudar? Claro que existem. Terapia cognitivo-comportamental, terapia sexual em que você fica com o teu parceiro e vocês não chegam a ter o ato sexual. Por exemplo, vocês chegam e começam a se beijar. Ah, começou a ter vontade, para. Mas e aí, doutor Pedro, faz o quê? Faz nada? Outro dia volta, começa a se beijar mais um pouco, como se fosse etapas, como se fosse um começo de namoro. Daí para. Daí na outra vez, alguns toques, tal, sem manipulação de genitália de ambos. Para quê? Para gerar excitação para o casal. É isso que terapia sexual ensina. E com esse tipo de terapia, você também ajuda a acender o fogo do relacionamento. Então, terapia cognitivo-comportamental e terapia sexual ajuda sim a melhorar a sua libido sem o uso da testosterona. Psicólogo ajuda, doutor Pedro? Ajuda sim. Então, você fazer terapia em casal também melhora a tua percepção de como você está no relacionamento e como que é importante para você esse ponto. Então, meninas, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos. Não se esqueça de ver minhas lives do Perguntas Absurdas da Internet, toda semana aqui no canal do Dr. Pedro Caron. Um abraço a todas, se cuidem, tchau, tchau!